Mas vamos meditar na palavra de Colossenses, capítulo 3, capítulo 4, aliás, não é? Que nós estamos meditando nesse tema já há bem 5 meses, mais, sei lá. Deus é que sabe, não me lembro não. Irmão Charles disse que eu comecei a comentar o livro de Colossenses com vocês em outubro. Já faz um bom tempo, não é? Isso é bom. Mas aquele crente, meu irmão, que diz assim: não, eu não vou para o culto de doutrina porque é a mesma coisa. A mesma coisa é você que está na internet. A mesma coisa é sua cabeça oca, vazia do Espírito de Deus. Porque cada comentário aqui, com um versículo diferente, tem que ser diferente do outro. Cada texto é diferente do outro, vai se somando um ao outro, não é? Graças a Deus por isto, irmãos. Então vamos meditar um pouquinho, né? Agora um outro tema. No tema passado foi sobre os deveres, marido, mulher, filhos, patrão, empregado. Está lembrado disso? Agora vamos passar para outro tema chamado a oração e o testemunho do crente. A oração e o testemunho do crente. Cadê Josenildo, o menino da técnica? Aí, meu filho, está gravando? Isso, grave, que eu acho que eu vou botar no YouTube essa, viu? Acho que vai para o YouTube. Bom, então é a oração e o testemunho do crente, meu irmão. 2 assuntos da maior importância para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente que não dá valor à oração e ao seu testemunho, pode estar certo uma coisa: ele pode ser membro da igreja, ele pode estar no templo, mas o seu nome não está escrito no livro da vida, não é salvo. Uma pessoa que não dá valor à oração, meus irmãos, e eu tenho me preocupado muito com esses tempos pós-modernos, não é? Porque a tecnologia, as facilidades, os meios de comunicação, as redes sociais, têm sido um instrumento para distração de grande parte dos servos de Deus. Tem servido de entretenimento para muitos, e o pior, distração. Tem muita gente distraída. Hoje esse conjunto Adonai cantou um hino que fala da vinda de Jesus. O conjunto cantou um hino que fala também do arrebatamento da igreja. Olha, isso é uma realidade muito grande. A próxima lição que Deus me deu para comentar, já do outro ano, já comecei a escrever, graças a Deus, é sobre os últimos dias. Mas a impressão que a gente tem é que estamos já bem mais perto da volta de Jesus do que se possa imaginar. A corrupção está aumentando numa proporção tremenda. A iniquidade, irmãos, está aumentando de forma avassaladora. Vocês viram agora na tal parada gay lá em São Paulo? Que coisa mais vergonhosa, que coisa mais absurda. Como é que pessoas não têm o menor sentimento de vergonha, não é? De caráter? Numa praça pública cercada de tanta gente, sendo filmado, protagonizar cenas tão vergonhosas, tão deprimentes para eles mesmos e afrontosas para a sociedade, e mais afrontosa ainda para a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma moça dizendo que estava crucificada porque ela travesti. Uma moça não, um homem, um macho com jeito de mulher, que tomou silicone. Por um lado dá asco, dá nojo, mas por outro lado dá pena. Meu Deus, uma vida preciosa, não é? Que podia estar servindo a Deus, honrando o seu Criador, se prestando para um serviço tão aviltante, comportamento tão vil, a serviço de Satanás. Louva a Deus que nossos representantes no Congresso, não é? Fizeram uma manifestação muito bonita. Os comunistas não gostaram, não. Os ateus ficaram furibundos.
Não, é laico, o Estado é laico. Mas Estado laico, irmão, não quer dizer Estado ateu. Estado laico não quer dizer Estado anticristão, não. Pelo contrário, Estado laico, ele tem espaço para todas as expressões de fé, de religião ou de descrença. Tem gente que pensa que Estado laico tem que ser só para ateu, ninguém pode fazer nada. Não, o Estado laico é um Estado em que a religião não domina, não tem uma religião oficial, e eu louvo a Deus porque não tem religião oficial. Eu não gostaria que a religião evangélica fosse religião oficial no Brasil, Deus me livre. Quando todo país que tem uma religião oficial, ele acaba sufocando os outros que não creem da mesma maneira, mandando prender, discriminando. Deus me livre. Eu quero exatamente um Brasil, não é? Que tem espaço, liberdade para nós pregarmos o Evangelho a toda criatura, em todo lugar, inclusive no Congresso Nacional, para a glória de Deus. Então, mas nós estamos vendo, estamos chegando nos últimos tempos. Então o tema de oração é indispensável. Olha, irmãos, a oração equivale para a alma e para o espírito, assim como respirar, a respiração para o corpo. Podemos dizer que a oração é o respirar da alma, é o respirar do espírito. Crente que não ora, não respira espiritualmente. Pense em fechar seu nariz, alguém fechar seu nariz durante 3 minutos, seu cérebro já começa a sofrer lesão, porque o oxigênio não vai para o cérebro. Mas tem gente que passa muitas horas, muitos dias, sem nem sequer fazer uma oração a Deus, no corre-corre da vida, para lá e para cá, vai para casa, vai para a escola e tal, e vai correndo, vai para o trabalho, e não ora, não tem tempo para orar. Querido irmão, se você não se planejar, não disciplinar a sua vida devocional, você nunca vai orar como Deus quer. Você sempre vai fazer aquela oraçãozinha fajuta, sabe? Aquela oraçãozinha que não vou dizer que não serve para nada, não serve, mas não serve para a sua vida espiritual se fortalecer. Aquela oração na hora do almoço, morrendo de fome: Jesus, graças a Deus por esse pão que me dás, abençoe e manda mais, amém. Não adianta nada, meu irmão, isso não adianta nada, é uma formalidade. Também na hora da mesa não é para você demorar meia hora que a comida esfria. Ou então aquele crente, meus irmãos, que chega na igreja, nem sequer ele dobra 2 joelhos, sabia? Aqui os novos convertidos não viram ainda isso não, mas eu já vi. Tem crente que chega na igreja para orar, ele ora assim, ó, chega no banco aí, é um joelho só, sabe, para ficar mais fácil levantar. Pronto. Essa oração não adianta. Sabe qual é a oração que adianta? Aquela que Jesus disse: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Pai Celestial em secreto, e Ele te responderá. Dê glória a Deus por isso. Ninguém fecha a porta para dizer: Jesus me abençoa, amém. Você fecha a porta porque não quer ser incomodado, e você vai então orar. Lembre-se, quando você estiver orando, você não está conversando com o pastor Elinaldo, nem com o pastor Otávio, nem com o presbítero Charles. Quando você entra no seu quarto para orar, você dobra o seu joelho na igreja, com o coração mesmo voltado para Deus, você está falando com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você está falando com o Criador do Universo. Você está falando com o Soberano do Universo, meu querido irmão. Então não entre na presença do Senhor de qualquer jeito, não. Proponha no seu coração o propósito de ter uma vida devocional, de orar na presença de Deus, entrar na presença de Deus em oração, não só aqui na igreja, mas principalmente na sua casa. Os cultos de oração estão melhor um pouco, mas a maioria da igreja não vem orar na igreja, e isso não é bom, porque o que você está fazendo nas segundas-feiras à noite? Você está orando na sua casa?
Você está trabalhando, quem está trabalhando, está estudando, tudo bem, está justificado. Está doente, está justificado. Mas há pessoas, irmão, que não estão trabalhando, não estão estudando, não estão ocupados, não, estão simplesmente em casa por um costume. É o costume de não vir à casa do Senhor para orar coletivamente. Mas eu aconselho você, coloque na sua agenda, próxima semana, segunda-feira, eu quero estar lá no templo para orar a Deus com meus irmãos. Eu quero estar na presença de Deus, porque essa oração coletiva tem muito valor, não é? E aí a oração individual também, a oração pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser coletiva, tá certo? Muito importante isso. Vamos meditar então um pouquinho já na oração. Salmo 55, versículo 17. Chegou a hora de abrir a Bíblia, não é? Salmo 55, versículo 17. Abra sua Bíblia, porque esse é um estudo da palavra de Deus. Vamos orar, ler o 16, 17, você vai orar, vai ler comigo, né? Essa juventude bonita do Vida Nova, nosso irmão do Novo Viver, ali do Adonai, todos os obreiros, toda a igreja lendo a palavra de Deus. Então, Salmo 55, 16, 17, vamos lá, 1, 2, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, de tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Você diz amém? Davi, salmista, era um homem escolhido por Deus de uma maneira fantástica, chamado por Deus de uma maneira que ninguém esperava, nem ele próprio jamais esperava ser chamado por Deus para uma missão tão grande. Ele estava lá cuidando das ovelhinhas do seu pai, que era um rebanho pequeno, eram poucas ovelhas. Estava lá, mas ele era um rapaz que gostava de estar na presença de Deus. Ele tinha sua harpazinha, que ele mesmo fabricava, não é? Ele estava lá. Aí Deus mandou o profeta Samuel ungir um filho de Jessé, que era o pai dele, para ser rei em Israel, no lugar do rei desviado, chamado Saul. Mas ora, Deus podia ter chamado uma pessoa de dentro do palácio, não é? Deus podia ter chamado um príncipe lá de Saul. Deus podia ter chamado um profeta lá, um personagem mais importante em Israel. Está vendo, irmãos? Mas Deus, a avaliação de Deus, as escolhas de Deus não obedecem à lógica humana, nem tampouco à lógica racional. A lógica de Deus obedece aos seus desígnios. Louvado seja Deus. Aí Deus olha lá do céu assim, procurando uma pessoa para substituir Saul. Aí para os olhos assim na cidade de Belém. Aí aquele rapazinho tomando conta de ovelha lá no meio do campo, no meio do mato. Olha, irmão, cuidar de ovelha, cuidar de cavalo é até interessante, porque cavalo pula, corre, dá coice e tal, entendeu? Cuidar de outros bichos aí mais apressado, mas cuidar de ovelha, imagina que é você passar de manhã até de tardezinha, sentado ou em pé, as ovelhas comendo ali ou se deitando. É uma monotonia tão grande, mas talvez foi naquela monotonia que Davi encontrou tempo para entrar em comunhão com Deus, em oração. E Deus se agradou dele, grandemente, daquele rapaz. Foi uma surpresa para ele quando alguém chega e diz: Davi, que é? Deixa as ovelhas aí com o teu amigo, um guarda aí, e vai depressa na casa do teu pai, porque tem um profeta lá, eu não sei o que ele veio fazer, está teus irmãos tudo reunidos, não é? E o profeta disse que só vai comer quando você chegar lá. Já pensou a surpresa daquele rapaz, né? Que é isso, meu Deus? Aí lá vai Davi, deixou as ovelhas lá com o guarda, e foi lá correndo, chegou lá, eu acho que ele chegou assim, ó. Pronto, pai, o que é que o senhor deseja? Meu filho, entra aqui.
quando Davi vai entrando, já tinha passado os 7 filhos de Jessé, e Samuel pensava que eles iam ser rei, porque tinha um tal de Eliabe, que era um grandão, saradão, e tinha outro chamado de Chamá também. Aí quando ele ia, o profeta se levantava para ungir, Deus dizia: não é esse não, não é esse não, Samuel. Você vê pela aparência, mas eu vejo o coração. Você vê a aparência, mas eu vejo o coração. Você vê a aparência, mas Deus vê o coração. Sabe de uma coisa? Eu não estou vendo o coração de ninguém aqui. Deus me livre de ver coração de ninguém aqui. Ter olhado de raio-x para ver coração de ninguém. Teve um obreiro meio biruta lá em Natal que dizia que estava vendo as irmãs por dentro. Eu estou vendo as irmãs por dentro. Engraçado que ele só via as mulheres, os homens ele não via por dentro. Veja que tem cavilação, meu irmão, que tem gente que só a graça de Deus para suportar uns idiotas desses. Viu? Eu quero ver lá coração de ninguém, agora Deus vê o coração, vê os seus sentimentos, vê o seu interior, vê as suas emoções, não é? Glorificado seja o nome de Jesus. Então Deus viu. Quando Davi vai chegando, o Espírito Santo diz para Samuel: levanta-te e unge, porque eis aí o escolhido, a quem eu escolhi. Foi surpresa para o profeta, surpresa para seus irmãos, surpresa para o seu pai, surpresa para ele mesmo. Mas ele já era um rapaz de oração, não é? Ele já era um rapaz de oração. Meus irmãos, aqui tem um conjunto que tem rapaz, ali tem outro conjunto que tem rapaz. Há rapaz no meio da igreja. Não sei se tem rapaz neste horário na internet. Mas veja, deixa eu dizer uma coisa a você. Se um rapaz ou um adolescente hoje não for de oração, não tem como vencer. Se a moça ou adolescente não for moça de oração, não tem como vencer. É impossível vencer. É impossível vencer. Porque a oração é o meio pelo qual você se comunica com Deus, Deus se comunica com você, e é por esse meio que vem o poder, vem a energia, vem a graça, vem a unção do céu sobre o crente, através da oração. Através da oração. Viu? É muito importante aprender isso. Coloque um propósito no seu coração: orar. Então o salmista diz aqui: eu oro. Isso era o costume dele, está vendo? Agora já rei, ele foi escolhido, depois foi ungido rei, e ali no reino, enquanto ele estava moço, irmãos, ele se comportou bem. Depois de já casado e pai de filhos, já na meia idade, foi que ele se desviou, se desregrou e sofreu um revés terrível na vida dele. Mas enquanto ele estava dentro desse espírito do Salmo 55:17, ele foi vitorioso em tudo. A primeira prova de que Davi era um moço que estava cheio de unção de Deus, que orava a Deus, foi quando o pai dele mandou: meu filho, vai levar aqui essa comida lá para seus irmãos que estão na guerra. Davi pega um jumento do pai, né? Coloca queijo, coloca bolo, coloca pão, não sei o quê, e vai lá. Quando chega lá, no campo de batalha, ele ouviu um negócio estranho que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele ouviu um camarada da altura de 3 metros quase, dizendo assim: vocês não têm homem não aí? Cadê os homens de Israel? Apareça um homem aí para lutar comigo. Não precisa o exército brigar não, mande um homem para lutar comigo. Se eu vencer esse homem, vocês se entregam para nós, e se ele me vencer, nós seremos derrotados por vocês. Davi foi passando assim, junto do jumento, aí parou. É isso? Que negócio é esse que esse camarada está dizendo? Que não tem homem em Israel? Meu Deus do céu! Interessante, ninguém aqui responde a ele, não. Aí Davi parou o jumento ali, encostou e disse: olha, tem homem não para ir lá lutar com ele? Eu vou lutar com ele. Eu vou lutar e vou vencer.
Eu vou lutar e vou vencer, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Dá glória a Deus por isso, meu irmão. Você está vivendo em nome do Senhor dos Exércitos. Você está na escola em nome do Senhor dos Exércitos. Você está no trabalho em nome do Senhor. Você está na sua profissão em nome do Senhor. No namoro você está em nome do Senhor. Se você não estiver em nome do Senhor, você vai ser derrotado. E tem mais, você não vai ser derrotado por um gigante, não. Você vai ser derrotado por anões. Anões usados pelo diabo pode derrotar um crente que não tem a unção de Deus na sua vida. Aí Davi disse: eu vou lutar com ele e vou vencer. Aí o pessoal disse, o irmão dele disse: menino, o que é que estás fazendo aqui, Davi? Deixa esse negócio aqui e volta lá para aquelas poucas ovelhas do nosso pai. Vai-te embora, menino, tu não sabe o que está fazendo, não. Onde já se viu um pirralho desse, nos seus 17 anos, vai vencer um gigante desse? Ele nem deu ouvido, foi lá para frente e disse: ei, eu quero falar com o rei, que eu quero ir lutar com esse gigante. Aí a notícia foi espalhando. Eu acredito que alguém disse assim, viu? Sabe da maior piada? Apareceu um adolescentezinho aí de Belém, rapaz, pastorzinho de ovelha, sem expressão, sem graça, não é? Um bornalzinho de lado, entendeu? Vem no jumento, disse que vai lutar com gigantes. O cabo deve ter dado uma risada. Aí chegou alguém para o rei e disse: senhor rei, tem um negócio engraçado aí. Tem um rapazinho aí que veio de Belém, não sei o nome dele não. Chegou no jumento aí e está dizendo que vai lutar com gigantes. Aí o rei assim, para matar a curiosidade, disse: chama ele aí. O rei chamou. Aí foi levado Davi na presença do rei. Parece que eu estou vendo o jeito, né? O jeito de Davi. Pronto, senhor rei. Menino, diga uma coisa, como é seu nome? Meu nome é Davi. Quem é seu pai? Meu pai é Jessé. De onde? De Belém. O que é que você faz, meu filho? Eu sou pastor de ovelha do meu pai. Menino, vem cá. É verdade que você disse que vai lutar com esse gigante? Esse homem de 3 metros de altura? Ninguém aqui tem coragem de lutar com ele. Você vai lutar com ele? É verdade, senhor rei. Mas como é isso, meu filho? Você não é combatente, você não é soldado, você nunca lutou. Como é que vai vencer um gigante? Ele disse: senhor rei, deixa eu dizer uma história para o senhor. Eu estava cuidando do rebanho de meu pai. Aí de repente apareceu um urso. E o urso atacou o rebanho. Sabe o que foi que eu fiz? Com essa espadazinha aqui, ó. Eu parti para cima dele, enfiei no pescoço, matei e livrei a ovelha. O rei arregalou os olhos. Você fez isso sozinho? Fiz. Quer saber mais? Um dia eu estava no rebanho lá, quando um leão atacou. Viu, criança? Presta essa história que eu vou perguntar a vocês. Viu, João? Presta atenção. Aí, senhor rei, o leão, quando atacou as ovelhas, eu parti para cima dele, peguei pela juba, está vendo? O senhor está entendendo que é pegar um leão pela barba? Eu peguei e matei com essa espada aqui, e livrei a ovelha, e livrei o leão, livrei o rebanho. O rei disse: meu Deus, você fez isso, meu filho? Fiz, senhor rei. E eu vou fazer com esse gigante a mesma coisa, porque eu vou fazer em nome do Senhor dos Exércitos de Israel. Menino, pelo amor de Deus, nunca vi uma coragem dessa. Meu filho, já que você está disposto aí, então faz o seguinte, olha só. Aí Saul pegou, tirou a couraça dele. Faz de conta que esse paletó é a couraça do Saul, né? É a couraça do Saul. Eu queria aqui um adolescente aqui para representar Davi. Vem cá, meu filho, você aí da ponta aí. Vem aqui. Faz de conta que esse rapaz é Davi, sabe? Pode vir aqui. Estão dizendo que você é grande, mas é isso mesmo, vem cá. Faz de conta, quantos anos você tem? Ele tem 15 anos, viu? Vem cá, vai cá. Dele crescer, só dele. Olha aqui, criança. Aí o rei tirou a couraça dele, e disse: vista aí, meu filho, bota aí por trás de você. Aí Davi foi e botou a couraça, sabe? Botou a couraça em cima dele assim. Botou a couraça em cima dele. Aí disse assim: não, mas só a couraça não, você tem que levar umas botas aqui, viu? Aí pegou, tirou as botas do rei, botou nos pés dele, Davi calçou.
Aí disse, não, mas a cabeça está descoberta, tem que botar um negócio, pega aqui esse capacete. Pegou o capacete de Saul, botou na cabeça de Davi, né? Aí pegou a espada, está aqui, lá. Aí, Davi, quando começou a andar, olha como ele começou a andar assim, faz assim, vai. Assim, veio todo. Fica aí. Davi começou a andar todo desajeitado, meus irmãos, todo desajeitado, sabe? Aí sabe foi que ele disse para o rei, senhor rei, tirei o paletó. Não dá não, para mim não dá não. Eu não sei andar com isso, senhor rei. Nunca vesti esse tipo de roupa, é muito pesada para mim. Deixe eu ir somente com minha funda e com meu bornal, só isso, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O rei balançou a cabeça assim, não dá para acreditar num negócio desse, mas esse menino está dizendo que é usado por Deus, eu vou só ver o que é que vai dar. E o exército todo de Israel olhava para Davi. Mas menino, como é que um menino desse tem um atrevimento de vir para cá dizer que vai lutar com o gigante? O exército dos filisteus do outro lado, o pessoal estava rindo. Do outro lado ele não sabia o que estava acontecendo. Viu o rei falando com o menino, e do outro lado disse, que negócio é aquele? Está lá com um movimento ali, um menino acolá. Aí o rei disse, meu filho, vá, já que você está dizendo que foi usado por Deus, vai matar leão, vá. Aí daí o Davizinho foi, meu irmão. Era um vale, então Filisteu estava do outro lado do vale e Israel do lado de cá. Aí o Davi vai descendo o vale. Quando o gigante do outro lado vê que quem vai descendo para lutar com ele era um rapaz de seus 16 anos ou 17, o gigante deu uma risada boa. Coitado, aquele ali não vai aguentar nem um golpe, vou cortar a cabeça dele de um golpe só. Aí Davi vai descer, imagina o exército todo olhando. Então os dois exércitos olhando para aquela cena, Davi descendo para o vale. Aí quando ele chega no ribeiro que divide o vale, Davi se abaixa, olha, isso aqui tem uma aplicação importante. Se abaixar no ribeiro é sinal de humildade, de quebrantamento, sabe? E aí Davi se abaixou ali no ribeiro, ó, viu? Se abaixou, pegou 5 pedras. Ele podia ter pego uma só, mas ele pegou 5, sabe por quê? Porque o crente precisa sempre ter reserva. Alguém já disse que quem só tem uma coisa não tem nenhuma, não é verdade? Quem tem 2 tem 1, e quem tem 5 está prevenido. Davi foi prevenido, pegou 5 pedras, pegou a sua fundazinha. A essa altura ele estava descendo, mas depois que passou o ribeiro, ele começou a subir em direção ao gigante que estava lá na colina. O gigante, quando viu, disse, ei rapazinho, quem é você? Você pensa que eu sou um cachorro para vir com pedra para cima de mim, menino? O seu rei não tem juízo não, acho que ele imaginou, né? Esse povo não tem juízo não, esse seu rei está doido, mandar um menino com pedra para jogar em mim, que sou um guerreiro experiente. Oh meu filho, não vai dar nem para começar, eu vou cortar a sua cabeça e vou dar para os animais do campo comer. Aí Davi diz a Bíblia, Davi se apressou. O crente decidido, meu irmão, ele não fica marcando passo não, diante do inimigo, nem fica conversando com ele, sabe? Não, diz a Bíblia, Davi se apressou em direção ao gigante, colocou uma pedra na funda. A funda era parecida com uma baladeira, só que a baladeira aqui do Nordeste tem aquele pauzinho com Y, né? Você puxa aqui para tirar a pedra. A funda não, ele colocava aqui uma parte nesse dedo, nessa outra, está entendendo? Colocava a pedra lá na funda, era chamada da funda, porque tinha um côncavo, né, de couro, para colocar a pedra ali dentro. Então ele colocou uma pedra ali dentro e foi em direção ao gigante. Quando foi chegando perto do gigante, eu te amaldiçoo, olha só. O gigante disse, eu te amaldiçoo pelos meus deuses.
Você está amaldiçoado, menino, pelos meus deuses. Quer dizer que o gigante tinha vários deuses, a idolatria dos filisteus. Mas sabe qual foi a resposta do menino de Deus? Você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e hoje mesmo eu daria a tua cabeça às aves do céu. O gigante sorriu, debochou, mas quando Davi girou aquela funda, meu irmão, girou aquela funda ele estava girando em nome do Senhor dos Exércitos, ali ele estava em nome do Senhor dos Exércitos, e quando rodou bem, chegou à velocidade que ele queria, ele soltou uma perna da funda, e a pedra foi em direção ao gigante. Davi não tinha pontaria para acertar na testa não, porém aquela pedra, creio eu, foi dirigida, impulsionada, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que ela entrou na testa do gigante, na única parte aberta que tinha, era para ele olhar aqui, irmãos, tudo mais era de ferro, de bronze, não sei de que, era só uma abertura que tinha ali, para ele ver diante dele. A pedra bateu exatamente no meio da testa. Quando bateu no meio da testa, uma velocidade de uma bala, pelo Espírito Santo, o gigante girou e pá, tombou no chão estirado, meu irmão. Quando o exército de Israel viu aquilo, todo mundo ficou, assim, deu glória a Deus, ficou alegre, e o exército dos filisteus começou a correr. Meu Deus, vamos embora daqui, esse menino tem um negócio diferente, derrubou um gigante, vai derrubar todo mundo aqui. Aí Davi subiu no gigante, pegou a espada dele e cortou a cabeça do gigante, levantou e levou para Israel e disse: está aqui, porque eu fui em nome do Senhor dos Exércitos. Dê glória a Deus. Um menino usado por Deus, um menino que orava, viu, crianças? Você quer vencer na vida, ore a Deus, não fique só nesse negócio de Facebook, internet, joguinho. Aliás, eu vi na internet agora uma pesquisa que diz que os alunos que vivem usando o celular na classe têm notas mais ruins. Tem muita gente viciada, meu irmão, em celular, em telefone, smartphone, em internet, nessas coisas. Cuidado, isso é bom, mas você não pode se deixar dominar por isso. Se você não pode passar sem o celular, você já está viciado. Graças a Deus eu não estou vendo aqui, não vi não, gente usando celular aqui, né? Se vi, tem gente que vem me dizer. Dia desse menino correu de lá para cá, meu irmão, vinha com uma bala. Chegou e disse: pastor não, o que foi, meu filho? Mamãe está usando celular ali, viu? Depois vai dizer a ela que ela está errada. Não faço não, deixa para o celular quando sair daqui. Ele correu e foi dizer a ela. Depois ela veio dizer: mas pastor, pois é, o menino viu, você não deu exemplo para ele está dando exemplo para você. Então o jovem, o adolescente, a criança, o crente adulto precisa de uma vida de oração. Agora veja o exemplo de Davi, no Salmo 55, 16: mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará, o Senhor me livrará. E o versículo 17 diz: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei, e clamarei, e Ele me livrou. Oração 3 vezes ao dia, manhã, ao meio-dia e no fim da tarde. 3 vezes por dia. Você está orando pelo menos uma? Responda você mesmo, meu querido irmão. Você que está na internet, responda se você está orando a Deus. Você tem uma vida devocional. A vida devocional se compõe de 3 coisas: oração, leitura da Bíblia e louvor. O crente fiel faz essas 3 coisas naturalmente. Ele lê a Bíblia todo dia, ele ora todo dia, ele canta a Deus todo dia. Amém? Então aqui está o exemplo do salmista. Está vendo aquele menino que veio lá do rebanho do seu pai, se defronta com um gigante e vence, porque ele era um moço
de oração. Ele só foi derrotado na vida dele quando um dia ele relaxou a vida de oração. Ele deixou de orar 3 vezes ao dia. Sim, ele deixou de orar 3 vezes ao dia. E o diabo tentou ele com a mulher, ele caiu terrível e vergonhosamente quando ele deixou de orar, quando ele deixou de vigiar. Outro texto para a gente meditar, Mateus 26, 44. Vocês perceberam? Eu uso o texto só para que me dê a ideia, mas não li nada do que está escrito ali. Mateus 26, 44. Vamos lá. Evangelho de São Mateus 26, 44. Glória a Deus nas maiores alturas. 26, versículo 44. Que diz assim, meu irmão, 44. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Quem foi que fez isso? Jesus. Quando ele estava para ir para a cruz, aqui, ele no Getsemane, levou os seus discípulos com ele e orou 3 vezes. Percebe uma coisa? Davi orava 3 vezes ao dia. Jesus orou 3 vezes naquela madrugada, diante da proximidade da cruz, da proximidade da morte. Ora, se Jesus, que era Jesus, aqui na terra, ele orou, meu irmão, ele não orou uma vez só. Ali no Getsemane, era comum ele orar com seus discípulos até alta hora da noite. Getsemane, aquele jardim lá em Jerusalém, ali não tinha nada a não ser as plantas, as oliveiras, as figueiras, não é? Eu estive ali, naquele lugar, alguns anos atrás, pela graça de Deus. Inclusive vimos plantas do tronco de 3 metros de diâmetro, que o guia disse, essas árvores têm mais de 2000 anos. E foi debaixo de uma delas, não se sabe qual, que Jesus orou e chorou e suou gotas de sangue. Oração. Getsemane é uma palavra hebraica que quer dizer prensa de azeite. Não era por acaso, porque para sair o azeite, meu irmão, tinha que passar na prensa. Tinha que passar na prensa. Às vezes o crente, para ter o bom cheiro de Cristo, para ter o fruto do Espírito, ter o azeite da unção de Deus, ele precisa passar na prensa da tribulação, do sofrimento, para poder dar o melhor para Deus. Sabia disso? Tem crente quando está bem folgado, está tudo bem, ele não dá o melhor não, ele dá o resto. Tem crente que quando está na bonança, não dá o melhor para Deus, dá o resto. Assim como aqueles crentes fajutos, que não conhecem a palavra de Deus, a doutrina do dízimo, fica ensinando que o dízimo você dá do resto, está errado. Eu tenho um capítulo inteiro no meu livro Ética Cristã, falando sobre o cristão e as finanças, já disse isso. O dízimo você dá é do bruto, meu irmão, o resto é resto. Vou explicar mais uma vez. Você ganha R$1.000, aí você paga 300 do aluguel, 100 da água, ela vai 400, mais 300 das cláusulas mínimas, 500, compra mais 300 de alimentação, sobra R$200, sobra R$200, digamos assim, se você tiver a sorte de poupar R$200, não é verdade? R$200, aí você diz, não, o dízimo eu dou aqui desses 200, você está dando o dízimo do resto, vendo? Mas a Bíblia diz, trazer o dízimo de toda a tua renda, sua renda não é R$200, sua renda é 1.000, tá certo? Ninguém vai fiscalizar você não, viu, meu irmão? Ninguém tem o direito nessa igreja de fiscalizar quem paga dízimo, só os obreiros que têm a obrigação de declarar,
porque deve dar o exemplo. Mas você que é membro da igreja, congregado, saiba de uma coisa: você não deve sonegar imposto, nem sonegar aquilo que pertence a Deus para a manutenção da sua obra. O dízimo não é do líquido, porque o líquido é o resto, o dízimo é da renda, tá certo? Hoje eu ia entrando aqui, um rapaz perguntou: pastor, é hoje que vai ter as perguntas? Digo: não, as perguntas sobre doutrina, hein? Será na última sexta-feira. Você já pode ir preparando sua pergunta, seja uma pergunta séria, uma pergunta honesta, uma dúvida que você tem na Bíblia, uma dúvida mesmo bíblica da doutrina da palavra de Deus. Aí você vai trazer num papelzinho: pastor Elinaldo, pergunta assim. Aí entrega aqui para o secretário da igreja, tá certo? Se o secretário não tiver, entrega ao tesoureiro, tá bom? E aí, naquele dia eu vou só ler um texto da Bíblia e vou passar a responder as perguntas doutrinárias. Será respostas em relação a dúvidas que você tenha de doutrina. Por exemplo, ontem um rapaz perguntou a mim, um irmão: pastor, e a união estável, a pessoa que está em união estável pode tomar a Santa Ceia? Pode se batizar, tomar a Santa Ceia? Eu digo: não. A igreja não reconhece, pela lei equivale ao casamento. A gente sabe disso, não é, Ivan? Ele é advogado. Pela lei, para efeito de direitos. Mas a união estável não dá certidão de casamento, não, né? Não dá. Eu disse: não, nós não aceitamos, porque uma pessoa está em união estável, não tem um documento legal, não está registrado em cartório, amanhã deixa aquela mulher, entre em união estável com outra, tá certo? Não, pela própria lei você só pode casar com uma mulher se você se divorciar dela. Não pode ter uma, duas, três por ali, não. Pode casar com duas, três pessoas. Isso é uma pergunta doutrinária, tá bom? Então, queridos, vamos ficar por aqui, porque chegou a hora, tá certo? Estou aqui só na introdução do tema da oração e o testemunho do crente. Amém?